vai falar sobre acompanhamento terapêutico escolar, reinvenções da prática em um contexto de isolamento atípico. Será composta por Verônica Gomes de Nascimento, ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela UFBA e em ciências da educação, Paris 8. Especialista em psicomotricidade pela Unifax, professora do Centro Universitário Maurício de Nassau e da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Será composta também por Niária de Albuquerque Viana Querino, psicóloga, mestranda em Psicologia e Desenvolvimento e bacharela em Humanidades pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Neuropsicologia pela FADBA. Será composta também por Ana Beatriz Guarani, estudante de Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, acompanhante terapêutica escolar em uma atividade de extensão e pesquisadora de iniciação científica sobre rotinas lúdicas infantis durante a pandemia da Covid-19. Será composta também por Maeve Pâmela Souza Silva, bacharel em saúde pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial pela Universidade Norte do Paraná, graduanda de psicologia pela UFBA. Como a mesa é composta por 4 participantes, então cada participante terá 15 minutos de fala, tá certo? E no final será dado um tempo de 30 minutos para que possa haver uma discussão com os outros participantes da mesa. O link da frequência vai ser mandado no chat durante a mesa redonda, e assim que for enviado, vai ser avisado. E a comissão organizadora, por questão de segurança, pede para que o link da sala e da frequência não seja enviado para terceiros. Caso de intercorrência de pessoas estranhas entrarem, a chamada vai ser suspensa na mesma hora e um novo link será criado e enviado imediatamente pelo Siga Eventos. E é isso. A gente pede também que todos os participantes entrem com o e-mail que está cadastrado lá no Siga Eventos. E no mais, desejamos a todos boas-vindas em nome da comissão organizadora do segundo encontro de Psicologia Educacional Escolar da Paraíba. E agora eu passo a palavra para a coordenadora da mesa redonda, Verônica Gomes Nascimento. Bom dia, todos me escutam? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o som, tá baixo para mim. Então, bom dia a todos e todas. Já inicio pedindo um pouco de desculpas pelo atraso, o computador travou aqui um pouco, depois escutei vocês agora no início, mas caí, voltei, então que bom que deu certo. Então, gostaria de iniciar primeiro me apresentando, né? Eu sou Verônica, seguindo já a direção das monitoras. Então, sou mulher, parda, de cabelos curtos, cabelos escuros, olhos castanhos. Sou, profissionalmente falando, sou psicóloga, sou professora, estou como coordenadora dessa mesa e representando também a supervisão da prática em extensão universitária, a extensão que a gente realiza na Universidade Federal da Bahia, através de alguns projetos de extensão, mas tem um projeto maior, que é o Guarda-Chuva, né, que trabalha com família, escola e desempenho acadêmico, inclusão escolar, enfim, a gente tem algumas temáticas nesse sentido. O grupo de extensão faz parte do grupo de pesquisa da professora Virginia Dazani, que é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, e aí vamos iniciar, então, a nossa apresentação. A mesa é composta por mim, né? Sou Verônica Nascimento, Niara Viana, que também é supervisora, junto comigo, psicóloga também, mas depois ela se apresenta um pouquinho mais. Ana Beatriz, que é extensionista, Ana Beatriz Teixeira, Maeve Pâmela Silva, que também é extensionista. As duas são estudantes da Universidade Federal da Bahia. Como que a gente faz com o compartilhamento? Eu compartilho aqui, vocês compartilham. Vocês que dizem o que é que vocês preferem, assim. Querem que a gente apresente? Pode ser, né? A gente pensou nessa possibilidade para garantir a tentativa de acompanhar vocês aqui.
Pronto. Agradeço desde já também o apoio de Mariana e Daniela como monitoras, todo o suporte, os e-mails. Agradeço desde já e nesse momento também na apresentação. Então, a gente organizou essa mesa, uma apresentação única, então nós, de alguma forma, né, cada um tem um momento de fala, mas ao mesmo tempo vai ter um certo bate-papo, né, um diálogo, um vai e volta, porque nós construímos juntas, né, essa mesa. Então não tem problema, né, abrir o microfone, tranquilo, segundo a organização do evento, dá para a gente caminhar assim, né? Dá sim, com certeza. Pronto. Então, nossa mesa é sobre acompanhamento terapêutico escolar, reinvenções da prática em um contexto de isolamento atípico, e aí a gente faz esse destaque, inclusive, para o lar, né, considerando esse momento no qual estamos ainda passando, já com algumas mudanças importantes, com alguns retornos fundamentais nesse momento, mas ainda, né, com tantas adaptações, sobretudo considerando essa dinâmica do ficar em casa, né, do isolamento. Como eu já mencionei, né, nós somos da Universidade Federal da Bahia, o nosso grupo de pesquisa e extensão é o CULTES, Investigações em Psicologia Cultural, e já apresentei também Ana Beatriz, Maeve, Pamela, Niara e eu aqui, que sou Verônica. Podem passar, meninas. Então, a proposta da mesa também já antecipei um pouquinho, mas a proposta da mesa é relatar a nossa experiência da prática em extensão universitária, através do projeto de extensão Família, Escola, Desempenho Acadêmico, construindo redes de apoio e intervenção, e nós temos também um outro projeto, que é mais recente, acompanhamento terapêutico escolar como estratégia de intervenção no processo de inclusão escolar de crianças diagnosticadas com autismo. Os dois projetos são projetos da professora Maria Virgínia Dazani, do Instituto de Psicologia da UFBA, do grupo de pesquisa do CULTS, como eu falei antes. O grupo de pesquisa se chama, na íntegra, né, Investigações em Psicologia Cultural, Cultura, Linguagem, Transições e Trajetórias Desenvolvimentais, que é vinculado, então, ao IPS, que é o Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, e a nossa ideia é abordar a nossa experiência diante desse contexto de mudanças. E aí a mesa vai ser composta justamente por 2 supervisoras e 2 extensionistas, como eu já falei anteriormente. Podem passar, meninas. O nosso grupo de extensão trabalha com articulação já há bastante tempo, né, desde 2012, mais ou menos, entre a psicologia e a educação, realizando atuação em escolas públicas no município de Salvador. A prática de extensão universitária compreende uma atuação com todos os atores escolares e vai tentando promover essa relação, né, uma aproximação entre o estudante, a família e a escola, sobretudo considerando a demanda de inclusão escolar. Então, já tem um tempo que a gente vem atuando de uma forma mais direta, mais intensa com a questão da inclusão escolar, mas a prática é mais ampliada, não é restrita à inclusão. Por favor, podem passar. E aí, para contextualizar um pouquinho sobre o que a gente tem pensado, né, sobre a extensão universitária, de onde a gente parte, dos princípios básicos, então, considerando que o ensino superior precisa, sobretudo o ensino superior dentro do campo da universidade, né, das universidades federais, estaduais, principalmente, então a gente pensa que o ensino superior ele precisa se fundamentar nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão, né, garantir um ensino de qualidade, produzir pesquisa e dar retornos para a sociedade, para a comunidade através da extensão. Então, essa é a nossa ideia. A gente desenvolve pesquisa através do grupo de pesquisa maior, né? Alguns alunos fazem um trânsito, inclusive, entre os programas de iniciação científica e as práticas da extensão universitária. Então, a gente produz pesquisa e a gente tenta garantir retornos importantes para a comunidade nesse sentido. Então, a gente vai pensando a extensão como propiciadora de atuação em uma dada realidade, né? Em uma comunidade, em algum grupo, instituição, que seja, também pensando nessa mudança na perspectiva crítica, nesse alargamento de competências pessoais,
e cooperação em situações coletivas. Então, sobretudo pensando nesse retorno à comunidade, né? O que vai para a coletividade, o que vai para a prática. E aí, nessa direção, a gente sempre tenta pensar aqui no que Carvalho propõe, né? Essa pergunta que nos inquieta de alguma forma, né? Que é pensar, bom, e aí a extensão universitária se refere a um local de aplicação de saberes ou um espaço de troca? É algo que a gente reflete bastante, inclusive nos espaços onde a gente atua, né? As próprias professoras, de alguma forma, questionam as práticas da universidade que vão para os espaços apenas para aprender, né, com aquelas pessoas ou apenas para aplicar saberes. E, na verdade, é importante a gente considerar que existe um trânsito entre as duas coisas. Então, os extensionistas não podem ir para o espaço, né, apenas para aplicar o seu saber, né, supondo que o seu saber é superior, está acima do saber daquela comunidade. De jeito nenhum, o nosso posicionamento é outro, né? É realmente levar algo, mas aprender bastante. Então, é essa troca, né? É realmente sustentar a extensão enquanto espaço de troca. Então, tem algo que se leva para a comunidade acaba esperando, sim, algum tipo de contribuição, mas também se aprende bastante, né? Então, é esse movimento, né, de estar aberto ao campo para aprender e também levar algo. É interessante que as professoras, de algum modo, sinalizam isso, a quantidade de práticas que só retiram do local aquilo que eles querem, né? Sobretudo as práticas de pesquisa, que acabam extraindo dados, coletando dados e não devolvem nada para aquela comunidade. E a extensão vai nesse caminho justamente contrário, né? A tentativa de levar algo, mas levar algo nessa posição também de aprendizagem, não levar algo a partir de um suposto saber, né? Um saber maior, um saber especializado, não, também não é essa a nossa direção, é nesse movimento mesmo de troca, de aprendizagem e de contribuição de alguma forma. Podem passar, meninas. E aí, nesse sentido, então, como é que a gente caracteriza a nossa atuação, né? Então, a gente tem um direcionamento da atuação na escola que vai nesse movimento circular, né? Na tentativa de observar em sala de aula, estar em vários espaços onde os estudantes estão, onde os professores estão. Então, não tem um lugar definido, é na sala de aula, é no pátio, é no banheiro, é na sala dos professores, enfim, né? Em qualquer lugar, então, sobretudo na sala de aula. E sempre dialogando com os professores e com os alunos, e também com as famílias, dentro, né, do possível. E aí, o trabalho, então, é caracterizado como esse trabalho institucional, a partir dessa tríade sempre escola, aluno e família. Podem passar. Como o nosso recorte aqui, né, mais voltado para a inclusão escolar, então agora a gente vai entrar nessa temática. E aí, para resgatar um pouco desse histórico, dessa caracterização, aqui agora eu apresento quatro imagens, vou descrevê-las para vocês. São imagens bem conhecidas dentro da dinâmica sobre inclusão escolar, e são imagens bem representativas que mostram o nosso histórico, né? Tanto em nível mais mundial, né, e sobretudo brasileiro, vai ficando claro para a gente o nosso processo. Então, a gente tem um histórico, que é a primeira imagem, um histórico forte de exclusão. Na verdade, anterior à exclusão, a gente tem um movimento de abandono e de morte, né, de muitas pessoas com deficiências. Se a gente vai para o contexto grego, contexto romano, né, até mais ou menos Idade Média, início da Idade Moderna, a gente tem, então até o século XV, mais ou menos, né, a gente tem uma série de situações onde as pessoas eram mortas, eram abandonadas, e isso era legitimado pela sociedade. Mas aí depois vem um movimento, que é a primeira imagem, né, de exclusão. Então, se garante a vida dessas pessoas, essas pessoas não morrem mais, mas ficam excluídas. Então, a primeira imagem é um círculo onde tem várias pessoas no meio, pessoas supostamente, né, sem deficiências, sem nenhum tipo de questão fora do suposto padrão social, e as pessoas com deficiências estão fora do círculo. Então, marca o paradigma da exclusão. E aí, mais para frente, algumas propostas começam a acontecer, né, já mais para o final da Idade Moderna, se a gente pensa lá para o século XVIII, mais ou menos, né, já no finalzinho, século
XVII, século XVIII, com a ciência acontecendo, com algumas propostas acontecendo e tendo interesse por essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que estão fora do padrão social, aí vem o paradigma da segregação, então, que é representado por esse círculo que aparece lá na imagem da exclusão, com as pessoas dentro do círculo, pessoas que não teriam deficiência, não teriam nenhuma questão fora desse suposto padrão de normalidade, e um outro círculo onde estão as pessoas com deficiências. Então, agora já tem uma certa proposta para essas pessoas, algum tipo de investimento para essas pessoas, mas elas estão segregadas. E aí é interessante porque a gente nota justamente que aqui é o grande marco da educação especial, né? A educação especial surge justamente nesse contexto. Então, a educação especializada, que mostrou avanços importantes no sentido de ter algum investimento para as pessoas com deficiências, mas de modo bem segregado. Então, garante-se a vida, garante-se algum tipo de investimento, mas longe dos normais. E isso, então, não foi suficiente, precisávamos avançar. Aí chegamos no paradigma da integração, que é a terceira imagem, e onde a gente tem, então, o círculo com essas pessoas que não teriam deficiências, nenhuma problemática maior, e o círculo que estava segregado na imagem anterior passa a fazer parte desse círculo maior, só que ainda segregado. É uma segregação dentro do círculo maior. Então, aqui é a integração. E o que a integração representa? Representa, de alguma forma, um avanço importante de trazer essas pessoas para perto, mas as pessoas continuam segregadas. Então, a exclusão dentro dessa suposta inclusão. E as pessoas é que tinham que se adaptar ao contexto. E aí que vem um grande ponto e a diferença para a quarta imagem, que representa bem o paradigma da inclusão, que é o que a gente tem hoje, né? É onde a gente se fundamenta, que não necessariamente representa um paradigma, digamos assim, ideal, temos muitos problemas ainda, mas é o que a gente tem e é o que se mostra mais coerente até um certo momento. Então, o paradigma da inclusão se refere a colocar todo mundo junto, todo mundo na relação, pessoas com deficiências, com pessoas sem deficiências. Então, nessa proposta de que não existam espaços segregados, todos têm direito a todos os espaços, seja espaço de educação, saúde, lazer, trabalho, todos têm direito a tudo, garantido, então, essa perspectiva do campo do direito, mas tem uma questão importante, que é diferente da integração, que significa que o contexto precisa se adaptar às pessoas com deficiências, e não o contrário, não são as pessoas com deficiências que precisam se adaptar em todos os níveis, não, elas precisam, claro, como todas as pessoas, precisam, de algum modo, se adaptar à vida, como todas as pessoas precisam aprender a se adaptar à vida, mas a adaptação maior tem que ser do contexto, é o contexto que precisa garantir possibilidades de vida e de preservação dos direitos para essas pessoas. Então, isso marca a inclusão. Podem passar, meninas. Então, nesse sentido aqui de pensar a inclusão escolar a partir da legislação, então a gente caracteriza esse ponto, né, da inclusão enquanto um ato político super importante. A gente tem alguns marcos na legislação brasileira que vão apresentar esses avanços. Vou falar bem rapidamente, porque cada um tem detalhes, né, desdobramentos também significativos, mas o que importa? A gente já pensa sobre a matrícula na escola regular desde a Constituição de 88, só que ainda era com caráter de a matrícula deveria ocorrer preferencialmente na escola regular, então ainda não era ali uma obrigatoriedade. Em 89, passa a ser crime não matricular em escola regular, mas ninguém fala sobre isso, né? Ninguém falava sobre isso. Então, parecia que a inclusão ainda não tinha realmente se efetivado. Mas a gente tem um movimento importante acontecendo anterior a isso, né? A gente tem um movimento que se inicia por volta da década de 60, década de 70, mas que no Brasil parece que começa realmente a caminhar a partir da década de 90. Aí a gente tem a Declaração de Salamanca em 94, que foi, na verdade, uma reunião, né, entre vários países que entraram nesse acordo
de reforçar o compromisso da educação para todos. Em 96, a gente tem a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também, de alguma forma, conseguiu amarrar alguns pontos importantes, mas ainda não foi suficiente, porque não foi tão firme em relação à não matrícula, né, uma proposta inclusiva mais efetiva. E aí a gente tem um pulo enorme, né? A gente tem, em 2012, a Lei 12.764, que vai instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Esse é mais voltado para as questões do autismo, mas que já traz elementos importantes e a partir de uma luta familiar bem significativa. E em 2015 a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Tem esses dois nomes. Então a gente pode pensar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E a lei de 2015 é uma grande referência que a gente tem, muito recente, porque foi uma lei que conseguiu reunir elementos que já existiam e conseguiu reforçar bastante essa questão da matrícula na escola regular, oferecendo punições mais severas, né? Infelizmente, caminhamos assim no nosso contexto, precisamos dessas amarrações em termos de punição, né, de consequências, e a gente vai tendo um Ministério Público um pouco mais atuante, mais efetivo nesse sentido, a partir das denúncias, e tem o campo do jurídico que entra na cena muitas vezes para garantir as matrículas, mas a nossa grande questão ainda é na prática. Não adianta garantir matrícula se a prática não corresponde a essa dinâmica inclusiva. Podem passar, meninas, por favor. Obrigada, Daniela. Ainda bem que você está contando o tempo. Então, acho que aqui eu já passo para a Niara. Pronto, maravilha. Microfone. Ah, tá. A gente vai estar trazendo, né, de uma forma mais caracterizada, a nossa prática, né, que é uma prática em acompanhamento terapêutico escolar, que está, assim, totalmente vinculado a esse processo de inclusão, né? E a gente tem aqui Nascimento 2015, que está aqui na nossa mesa, né, doutora Verônica, que honra estar aqui com você, Verônica, e ela traz bastante sobre essa caracterização, né, do acompanhamento terapêutico, e como um caminho possível, né, e eficaz nesse complexo processo que envolve a inclusão escolar de estudantes com necessidades educativas especiais. Nessa troca, eu não me apresentei, não fiz minha autodescrição, deixa eu botar para fazer, viu? Então, sou uma mulher parda, cabelos cacheados, estou usando um óculos azul, estou com uma blusazinha assim, meio estampadinha com as folhas. Retomando. E aí, essa prática, essa atuação, ela se dá no contexto escolar, que é um lugar de desenvolvimento muito importante, né, para as crianças, para todas as crianças, e também aquelas com impasses subjetivos, né, que é o público que a gente acompanha. Nascimento fala também sobre o crescimento dessa atuação, dessa prática, né, como campo de atuação, desse profissional que ele dialoga com diversos atores da escola. Pode passar, meninas, por favor. E assim, a pergunta, né, nossa grande pergunta, e quem é esse acompanhante terapêutico escolar, né? Como que ele atua? E aí Barros, ele nos traz o acompanhante com essa proposta de auxiliar as crianças que apresentam dificuldades graves no processo de inclusão escolar, né? Então, o acompanhante é esse profissional que vai nesse caminho de mediação, né? De estar como facilitador dessa tarefa de inclusão. Temos também uma outra função, né? Que a Verônica vai estar falando aqui sobre esse entre. Certo. Então, esse entre é bem interessante porque, de alguma forma, caracteriza o porquê do nome, né? Por que a gente chama acompanhamento terapêutico escolar? Existem vários nomes, na verdade, para essa prática. Não sabemos exatamente na Paraíba, por exemplo, como é que chamam, mas aqui em Salvador tem vários nomes.
pode ser acompanhamento terapêutico escolar, pode ser acompanhamento terapêutico, pode ser acompanhamento psicopedagógico, monitores, mediadores, então tem vários nomes para essa função, mas a gente caracteriza exatamente desse jeito, justamente para tentar situar que é uma prática que se coloca justamente nesse entre, né? Então, entre o pedagógico e o terapêutico, entre esse dispositivo do escolar, que vai além também do pedagógico, né? Tem a ver com as vivências na escola, mas considerando a importância do pedagógico, da aprendizagem e do terapêutico. E aí, o que significa isso, então, na prática? O acompanhante, ele transita por esses dois lugares. Ele não é o professor, ele não é responsável pelo aspecto pedagógico, mas ele precisa se abrir para essa experiência, para trabalhar junto com esse professor. Em alguns momentos vai, sim, passar por essa posição de realizar atividades junto com o estudante, de construir junto com esse professor, mas ele não é o responsável por isso, né? Não é exatamente. Mesmo que ele seja da pedagogia, mesmo que seja alguém da pedagogia, ele não é o responsável por aquelas atividades, por aquela dinâmica, porque o estudante tem um professor e o professor precisa se responsabilizar pelo seu estudante. Então, a construção junto com esse professor. E o terapêutico tem a ver com esse olhar mais voltado para a subjetividade, para as questões que vão além da aprendizagem, que vão além do pedagógico. Mas não se trata de terapia na escola, não se trata de fazer clínica na escola. Então, não é exatamente essa posição, né, de uma terapia, mas sim dos efeitos terapêuticos atrelados à possibilidade de estar na escola, de ser visto como estudante, de estar com outro. Então, é esse trânsito entre uma coisa e outra, né? O acompanhante tem esse lugar um pouco indefinido, meio lá, meio cá, né? Bem nesse entre. Vou voltar para a Niara. Sim, é uma busca de lugar, né, Verônica? E aí, ainda, né, nessa caracterização, a gente pensa em um outro aspecto que é bem importante, e a gente utiliza esses conceitos, né, de Figueiredo, Luiz Cláudio Figueiredo, sobre a presença em reserva e a presença implicada do acompanhante, né? Então, ele não está o tempo todo nesse movimento de convocação, de implicação, né, de estar falando, conversando o tempo todo. É importante também o outro lado, que é uma presença em reserva. E a grande chave é que ele está ali, disponível, né, para o que for necessário nesse processo de mediação, mas também possibilitando esse espaço de livre expressão do estudante, né? Pode seguir, meninas. E aí, para ilustrar isso que a gente está falando, tem essa imagem, né, que eu vou estar descrevendo, são círculos, alguns círculos, um círculo maior e outros 4 círculos ao redor, com algumas mãos, né, abertas. Essa imagem ela foi produzida pelo NEPAT, né, que é um espaço de produção e conhecimento nessa temática, que é o Núcleo de Estudos em Práticas em Acompanhamento Terapêutico Escolar, e traduz bastante esse entre que a gente está falando, né? Então, a gente percebe que o estudante está ali, né, que é nosso foco de atuação, e o ATE está nesse entre a criança e o professor, entre a criança e a escola, entre a criança e a família, entre a criança e seus pares, né? E outro elemento também importante nessa imagem, que nos faz pensar sobre essa atuação, sobre esse lugar, são essas mãos, né, que estão aí abertas, a noção, né, de um trabalho que é feito com bastante cuidado, de uma forma singular, de uma forma artesanal. E aí a gente também remete ao trabalho, né, de Verônica, 2020, que ela fala sobre essa inclusão artesanal, para nos ajudar a entender esse lugar do acompanhante. Pode passar? Continuando falando sobre essa prática, sobre esse entre, né, esse contato com os diversos atores, o acompanhante, ele tem uma aproximação, um contato com a família, né, e esses contatos, eles acontecem quando a criança chega na escola, na saída, né, nesse momento em que a família vai buscar, e também com reuniões, né, com a equipe escolar, acontecem de forma regular reuniões, né, do acompanhante, do nosso grupo, né, da supervisão, das acompanhantes, junto também com as famílias, né, e elas acontecem para a gente estar conversando e pensando, né, sobre o processo, de que forma está acontecendo esse processo de acompanhamento,
e para que todos também possam trazer, né, as suas falas, as suas percepções, para que as trocas também aconteçam, né, nesse espaço de reunião, que acontece semestralmente ou quando existe alguma demanda, né, nesse caminho. Pode passar? E aí, o anterior, por favor. Ok. E aí, com as famílias e com os professores, a relação do acompanhante, né, com as famílias e com os professores, tem um caráter, tem algumas características que são bem importantes, né, que a gente possa colocar. Então, é necessário que o acompanhante ele esteja nesse lugar de uma escuta que é qualificada, ativa, implicada. Alguns autores vêm falando, caracterizando bem sobre isso. A Sally traz sobre essa questão do acompanhante não responder à demanda, né, nem da instituição, nem da família, ele tem ali o seu lugar, ele não vai estar ocupando outros lugares que, porventura, a família ou a escola, né, possa trazer para ele. E um outro aspecto, né, que Nascimento traz, tem relação com algo muito importante, que é o acompanhante, ele não está ali para responder, né, as questões, principalmente as questões que seriam direcionadas para o estudante, né? Então, isso acontece muito, né, na prática. As pessoas, vários atores escolares, ou a própria família, os coleguinhas, se direcionam para o acompanhante e perguntam alguma coisa sobre aquele estudante que está sendo acompanhado, né? Então, não é esse o papel do acompanhante, né? E aí ele devolve ao seu interrogante, né, a pergunta, com o objetivo realmente de facilitar que reflexões possam ser produzidas, né, respostas possam ser construídas a partir da relação daquele que interroga com o estudante. E aí, pode passar, a gente tem uma ilustração através desse fragmento, que é um fragmento de um artigo, né, que o nosso grupo também produziu em 2020, é um artigo que tem como título Prática e Inclusão Escolar, Vivências e Relevância da Extensão Universitária. E esse fragmento, ele traz uma fala de uma acompanhante, né, sobre esse tema, né, da questão das perguntas que são lançadas para o acompanhante. E ela diz o seguinte: nesse momento, aprendi que nem todas as perguntas precisam ser respondidas, e que as dúvidas são mais eficazes e transformadoras no processo de compreensão do desconhecido. O que ele tem? Por que ele faz isso? Ele conversa? Então, diante dessas perguntas, me faço acompanhante terapêutica e convoco a todos para descobrir não o que ele tem, mas quem ele é. Então, aí está a chave, né, da nossa mediação, do nosso caminho, né, como facilitador, né, colocar esse estudante nesse lugar de quem ele é, não o que ele tem. Vamos seguir. Pode seguir, meninas, por favor? E aí, rapidamente, vou trazer aqui uma linha do tempo para falar um pouquinho, né, desse caminho que a extensão vem percorrendo. Ela iniciou em 2012, começou com outras atividades de oficinas e outras atividades mesmo, né? E aí, em 2013, iniciou essa prática que a gente está trazendo aqui, que é uma atuação diretamente relacionada à inclusão escolar. Né? E aí seguiu 2014 e até 2017 como uma escola, né? Uma escola pública, municipal, e aí em 2017 aconteceu algo interessante, que foi um estudante que a gente estava acompanhando, ele passou, né, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, nessa escola não tinha o Fundamental 1, então o acompanhante, ele acompanhou todo esse processo de transição, né, toda essa mudança que aconteceu de uma escola para outra, com esse mesmo objetivo, né, de mediar, de facilitar esse processo de inclusão. E foi muito interessante porque, a partir daí, o grupo passou a estar atuando em 2 escolas públicas, né, da nossa cidade. Continuamos na nossa prática em acompanhamento, até que chegou, né, em 2020, com todo esse burburinho aí, né, que a gente vem conversando e vem falando, com a pandemia, muitos questionamentos, o que é que a gente faz agora, né? Porque a nossa prática era lá, no corpo a corpo, diretamente na escola, né, nos vários espaços da escola,
E o que fazer diante disso, né? E as meninas aqui na sequência vai poder falar um pouquinho, né, das saídas que a gente foi encontrando para permanecer nesse lugar, né, de mediador, de facilitador da inclusão. E 2021, novas situações foram surgindo, com agora a retomada das aulas, né? As escolas abrindo as portas de novo, e a partir daí novos desafios, né? Algumas dificuldades desses estudantes que a gente está acompanhando, e a gente começou a pensar, e agora? Né? Como é que a gente vai fazer com isso? Né? A gente precisa manter essa função, essa atuação, né, em relação a estar mediando e facilitando a inclusão escolar, e a gente foi atrás do estudante, né? Com esse objetivo, né? Na casa, no parque, a gente está iniciando ainda esse processo para que a gente possa, de alguma forma, mediar e para que esse estudante realmente ele possa retornar para a escola, que é o lugar dele, né? A escola, esse contexto tão importante de desenvolvimento, é o lugar desse estudante. E esse é o nosso objetivo. Pode passar, e a gente vai estar agora fazendo algumas amarrações, né, com Verônica sobre essa atuação. Então, nesse sentido, para amarrar mesmo, né, aquilo que já foi dito, então a gente vai pensar que o acompanhamento terapêutico escolar é uma atuação para efetivação da inclusão como direito, mas, sobretudo, para o estabelecimento do laço social, né? Então, vai além do direito, não é apenas como garantia de direito da matrícula, e sim para possibilitar que esse estudante tenha a oportunidade de se relacionar com outras pessoas, se relacionar com seus pares e que possa, assim, de fato, aprender. Então, a gente vai pensar nessa criança que está amarrada aos outros, né? Não mais amarrada a, digamos que na perspectiva das grades, né? Das camisas de força ou amarrada a si mesma, e sim aos outros, enlaçada aos outros. Então, e também, ao mesmo tempo, essa dimensão social e da cultura, né? Que tem a chance de viver no social e ser atravessada pela dinâmica cultural como todos. Então, a prática vai buscar garantir os cuidados éticos inerentes a uma atuação qualificada, implicados nessa superação de estigmatizações e na criação de novas possibilidades de vivência para todos os estudantes no espaço escolar. Então, para fechar essa relação que a gente faz entre inclusão e extensão universitária, né, a gente aposta que a extensão universitária promove, sim, essa amarração entre a prática na escola para a efetivação desse processo inclusivo, mas também com a formação acadêmica dos estudantes de graduação, considerando essa construção de um conhecimento socialmente implicado. Então, os estudantes extensionistas têm a oportunidade de vivenciar a prática inclusiva, mas, para além disso, vão tendo acesso à dinâmica da comunidade, às questões sociais, às questões políticas, né? Enfim, questões tão importantes para a gente refletir no campo da academia. Podem passar, meninas. Passarei a palavra para a Maeve. Bom dia, gente. Meu nome é Eve Pamela Souza, sou estudante de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e me descrevendo, sou uma mulher preta, cabelo castanho médio, cacheado, estou usando um óculos escuro, um óculos de grau com armação escura, e estou usando uma blusa rosa. Então, né, a nossa prática, ela vem acontecendo com estudante com desenvolvimentos considerados atípicos, e nesse momento nós iremos elucidar como se deu a adaptação da prática nesse momento atípico em que estamos vivendo. Eu integrei o grupo de acompanhamento terapêutico escolar de janeiro de 2020 até junho de 2021. E eu quero salientar que o nome utilizado, né, para representar a criança que eu acompanhava é um nome fictício por questões éticas. Então, né, partindo desse pressuposto do isolamento atípico, né, um isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19, o ensino presencial foi interrompido. Inicialmente, acredito que todos achavam que seriam somente 15 dias, né, em casa, que infelizmente se tornaram quase 2 anos. Mas, como traz Honorato e Neri, 2020, a educação será um dos últimos setores a voltar a funcionar integralmente, né? E vemos hoje a modalidade de ensino híbrido, numa espécie de rodízio, que não garante a segurança total dos estudantes, professores e demais profissionais.
E na escola que atuamos, assim como em várias outras, né, as atividades estavam sendo entregues para que os estudantes pudessem cumpri-las. Eles também recebiam uma cesta básica e, além disso, as aulas se tornaram remotas, né, fazendo com que os professores e pais se reinventassem. Mas como traz Santos, né, 2020, o fato de se utilizar as ferramentas, a potencialidade da internet em tempos de globalização não significa novas formas ou práticas pedagógicas de ensino. Tanto que as enormes listas de exercícios para que os alunos resolvam sozinhos em casa têm imperado nos processos de ensino e aprendizagem, né? E se tratando de uma realidade na escola municipal, que é a escola que a gente atua, existem pessoas nas mais diversas condições socioeconômicas, né? E que sequer tinham ou têm acesso à internet, a qualquer aparelho, né? Que pudesse garantir esse acesso. Mas, assim, partindo para a realidade das crianças em situação de inclusão que acompanhamos, mais precisamente para a TEL, né? Saliento novamente com o nome fictício, houve um movimento da professora para enviar as atividades adaptadas para ele, e houve também uma movimentação por parte da mãe dele, que é estudante de pedagogia. E com isso, era perceptível a integração da profissional com a família, né, para manter a frequência de aprendizado e desenvolvimento de TEL, né, já que para isso a comunicação direta foi estabelecida, intermediada por nós também. Podem passar. Então, né, aqui nós vamos falar sobre a reinvenções na prática, na verdade, né. As expectativas para o acompanhamento eram enormes, né, mas com a pandemia elas, de certa forma, diminuíram, mas interromper com as atividades do OTE não era uma opção para a gente, né. Por um período focamos nos estudos teóricos e, ao decorrer das reuniões e supervisões, fomos avaliando como poderíamos adaptar o acompanhamento para essa nova realidade, né. Essa primeira imagem é a imagem de Theo brincando na escola. Eu cheguei a ter um contato durante uma semana com ele, e aí eu tirei essa foto. Ele estava brincando com uma tampinha. E, enfim, nós começamos esse contato com videochamadas previamente agendadas com os pais responsáveis pelas crianças, que é ilustrada nessa terceira imagem, né? E estamos eu, Verônica, supervisora, a mãe de Theo e a professora. Na primeira videochamada que tivemos com ele e sua mãe, né? Eu e minha supervisora percebemos o quanto ele ficou atento à tela do celular. Parecia uma novidade. Se olhando, e ao falar com ele, ele me olhou com atenção, né, e deu um leve sorriso. Isso ficou bem nítido para a gente. E, como eu disse, né, tivemos contato com a semana, mas foram somente 2 dias de encontro, né, presenciais, mas foram extremamente significativos para mim e pelo que percebemos para ele também, né. Fomos entendendo como está funcionando a nova realidade, rotina dele, de sua família, e tentando, assim, sugerir algumas adaptações, né, pensando em algumas atividades junto com a professora dele, que inclusive, né, em uma das videochamadas, que está ilustrada nessa imagem, ela participou e houve uma troca entre ela e a mãe dele, né, extremamente necessária, e nesse dia quase não falamos, somente elas. Tivemos a ideia de dar continuidade ao vínculo estabelecido com as crianças através de um vídeo feito por cada acompanhante com aspectos que as crianças gostassem. No caso de Theo, ele gosta bastante de galinha pintadinha e de objetos redondos, mais precisamente de tampas. Então, eu gravei um vídeo que está ilustrado, né, um print da segunda imagem. Gravei com a música Mariana, né, Galinha Pintadinha, e a cada número cantado, eu pegava a quantidade de tampinhas correspondente. Depois nós passamos a receber vídeos dele, enviados pela mãe, fazendo atividades, né, elaboradas pela escola e por ela. É o print, né, o último print, a quarta imagem. E isso nos mostrou o quanto nossa intervenção estava sendo necessária e importante para eles e para nós também. Aí nessa imagem, a mãe tinha feito uma atividade, um brinquedinho, e aí ele tinha que colocar os palitinhos nas cores correspondentes dentro das caixinhas. E ela mandou esse vídeo para a gente, muito interessante.
Outro ponto que precisa ser destacado também é que nos fizemos disponíveis, né, para o acolhimento dessas famílias, não como psicoterapia, mas uma escuta qualificada, né, porque não deve estar sendo fácil, assim, mas precisamente no início do isolamento, até porque houve uma flexibilização, né, atualmente, enfim, não deve estar sendo fácil readaptar uma rotina, né, da qual tantas crianças quanto as pessoas com que elas vivem já estavam acostumadas. E a partir de agora eu passo a fala para a Ana Beatriz. Pode passar o slide. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Ana Beatriz Guarani, eu sou uma pessoa branca, de cabelo cacheado curto, aquele tal do Joãozinho, né? Eu uso óculos redondo, estou utilizando uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca e uma azul e minha cama. De início, vale ressaltar que o acompanhamento que eu faço, ele já tem uma duração de 2 anos agora. Eu acompanho Maria, que é um nome fictício, desde 2019, assim, o segundo semestre, de forma presencial, né? Então, nós tivemos esse primeiro contato, esse começo de acompanhamento marcado principalmente pelos afetos e pelos toques e olhares, né? A todo momento ela me tocava bastante, segurava minhas mãos, é, seja por afeto ou para mostrar presença, ou sentir a minha presença, seja para me puxar para os lugares que ela gostaria de ir. E gostava de me olhar bastante, ela parava por alguns minutos e ficava me olhando, assim. Maria é uma criança que tem diagnóstico de autismo, né? E não costuma verbalizar muito, né? E tivemos esse começo que foi assim, muito do afetivo. Então, no começo de 2020, nós tivemos essa mudança abrupta, que foi da pandemia, que começou logo no início do ano letivo, que já estava sendo uma volta meio conturbada, né, pela volta à rotina escolar, e aí tivemos essa parada e ficamos naquele questionamento, e agora, né? Aquilo que era 15 dias foi se estendendo, e aí começou a surgir esse incômodo da gente em orientação, já que a pesquisa continua acontecendo de forma virtual. O que é que nós podemos fazer, né? O que é que a gente pode ofertar para essa criança e para essa família? Então, assim, a gente começou a se colocar, tentar ao menos demonstrar uma presença, né? Mostrar que a gente estava ali. Então, que começou com contato por WhatsApp com a avó dela, e perguntar como é que estavam as coisas, e fomos pensando, né? Essa nova forma de atuação, o que era possível, como é que isso seria recebido para ela, pela família, e será que iriam aceitar bem? Mas decidimos investir, porque era o que podíamos fazer naquele momento, né? Pode passar. É isso. Esse início por troca de mensagens, e aí fomos evoluindo, né? A gente percebeu que teve um acolhimento muito grande da avó de Maria. Ela parecia sempre muito solícita, respondendo bastante as mensagens, mesmo com a dificuldade com a tecnologia. E assim a gente começou a fazer videochamadas que, depois de um tempo, acabou tendo uma regularidade de 15 em 15 dias até. E aí fomos começando assim, por mensagem, eu gravei, né? Um vídeo contando historinha para Maria, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essas atividades extras e tudo mais. E aí, nesse período, nós podemos perceber que existia uma boa recepção da própria Maria, né? A gente ficava assim, como será que ela vai reagir? Mas aí nas videochamadas a gente via que ela se interessava por nos ver ali. Geralmente era eu e Verônica que participavam das videochamadas, e aí Maria ela estava a todo momento se aproximando da tela e sorrindo, e parecendo interessada, mesmo que não ficasse por muito tempo, ela não sustentava por muito tempo isso, mas ela ficava lá e se mostrava presente. E aí nós soubemos pela avó dela que ela, por exemplo, ela se arrumava antes da videochamada, porque ela sabia que a gente ia ligar, a avó dela falava, e que ela chegou a verbalizar, que bom, né, quando soube que a gente iria ligar num certo dia. Então, assim, a gente foi vendo esse retorno e fomos investindo cada vez mais, porque a gente viu que era algo que a gente poderia fazer naquele momento que estava dando certo, em certa medida, né? E isso possibilitou que a gente conhecesse novas facetas de Maria em sua relação com a família, que a gente pôde ver, por exemplo, uma certa independência dela dentro da própria casa.
de chegar e pegar o celular e mexer no celular à vontade, e sair do quarto como ela não estava mais tão afim de ficar na chamada, e de chamar a avó dela, ela é super carinhosa com a avó dela, e etc. E foram coisas interessantes que a gente só pôde ver nesse momento, né? Pode passar. Aqui estão algumas das reinvenções dessa prática, né? Essa foto de cima, descrevendo, tem 3 fotos no slide. Uma das fotos sou eu, com um notebook do lado que está com a imagem de um desenho que ela gosta, e eu tô meio sorrindo, meio falando, não sei. Esse vídeo foi um vídeo que eu gravei contando a historinha de um filme que eu já tinha visto ela assistindo os vídeos musicais desse filme. Só que eu tinha visto ela fazendo isso com vídeos aleatórios no YouTube. Ela repetia bastante algumas cenas, tipo, específicas. Eu acho que a sonoridade poderia ser algo interessante para ela. E aí eu pensei, será que ela conhece a história desse filme, né? E como uma tentativa de aproximação, eu fui gravar o vídeo contando a história do filme. E aí, isso foi interessante porque esse vídeo foi um vídeo que acabou ficando muito grande, foi de 15 minutos, aí ficou aquela coisa, será que ela vai ver? Mas vamos tentar, né? E aí ela assistiu o vídeo todo e, segundo a avó dela, ela assistiu sorrindo e tudo mais. Então, tivemos essa recepção positiva. E aí, no começo, com novas implementações de utilização de máscara, etc., a gente pensou em tentar, de alguma forma, introduzir isso para ela, né? Naquela coisa. Talvez ela não sustente, mas a gente pode validar essa tentativa aqui de que ela possa utilizar essa máscara, né? Vamos tentar que haja essa forma segura dela, ao menos se acostumar com essa possibilidade. E aí, eu gravei um vídeo, encontrei fotos da Turma da Mônica, as outras 2 fotos, uma tem o Cascão lavando as mãos, o que é uma coisa assim, né, nova. Tem uma personagem da Turma da Mônica usando máscaras, e do outro lado tem umas personagens que são desse desenho que ela gosta, são umas meninas de My Little Pony, também utilizando máscara. Então, eu gravei esse vídeo tentando aproximar isso dela, né? Pode passar. E fomos tendo esse retorno positivo. Tem uma outra foto aqui, outras 2 fotos são das videochamadas que nós fizemos. Uma é com ela e a outra é videochamada em que nós colocamos a máscara para ela ver a gente colocando, tanto para nos ver de máscara e se acostumar com o fato de que as outras pessoas utilizaram a máscara, como para tentar que ela também possa tentar investir nisso, né? Depois de um tempo houve uma regularização das leis, então não é mais obrigatório esse uso para pessoas com TEA, mas era válido tentar, né? E aí, nesse período, a gente pôde ver que, indo contra as expectativas de perdas pelo período, né, essa coisa de ficar em casa, isolada, a gente percebeu que ela passou a se comunicar mais oralmente. Isso foi uma coisa que, inclusive, a própria avó dela foi percebendo até com nossas observações sobre. Ela passou a se comunicar mais, talvez por ter mais convívio com a própria família, passar mais tempo com as pessoas queridas, mas talvez também por ter esse contato um pouco com a gente, né? E aí, nessas videochamadas, a gente começou a chamar também agentes da própria escola. Então, não só a professora da turma, mas também a professora do AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, e a diretora da escola. Então, elas começaram a participar, inclusive, de forma regular. A gente começou a fazer chamadas quinzenais e elas passaram a participar quinzenalmente. Quase sempre elas apareciam, nem que fosse só para dar um oi, né? Para dizer, mostrar que estavam presentes. Isso se mostrou um espaço importante de troca, tanto para as professoras, quanto para a gente, quanto para a Maria e quanto para a avó dela. E era um momento que poderíamos falar sobre o momento que estávamos vivendo, sobre a escola, as possibilidades de retorno, sobre como Maria estava passando esse período, as novidades. Então, as professoras passavam a fazer algumas observações interessantes e dar dicas, assim, né, para auxiliar a, a avó dela nesse momento. E era um espaço de trocas que acabou sendo perceptível como era positivo. E aí isso foi uma aproximação clara da família e da escola, que já não tinha essa proximidade tão visível assim, né? Então esse momento foi importante para isso. E as professoras chegaram a relatar
que isso dava meio que um incentivo para elas para continuarem, apesar desse período conturbado e com várias pressões e tudo isso. Esse momento de poder ver como é que estava uma das alunas e poder conversar com as famílias de verdade, elas acabaram vendo isso como um incentivo para poder continuar apostando. Em um momento, inclusive, isso serviu como um disparador para que a gente tentasse uma aproximação de Maria com coleguinhas dela, né, da escola. Então, duas coleguinhas mandaram vídeos dela dando um oi, falando como é que estava e tal, e aí Maria respondeu com outro vídeo, né. Foi pessoas que já não estavam tendo esse contato há quase um ano, e aí pelo menos para poder se rever isso, ver muito das professoras, o que é algo que não tendo esse contato talvez não acontecesse, né. E aí, agora estamos em 2021, com novas possibilidades de retorno, as escolas voltando presencialmente, mas só que ainda de uma forma meio nublada, pelo menos a escola em que atuamos. E aí nós estamos em orientação, sempre repensando muito essa prática, né? Pensando o que é que está dando certo, o que é que podemos reavaliar, novas possibilidades, como é que a gente pode atuar. E agora, pensando nesse retorno, a gente está pensando em uma nova forma de acompanhamento terapêutico, que não necessariamente no espaço da escola, mas pensando o quanto esse retorno ele pode ser negativo, assim, de ser difícil voltar a essa rotina, e pode ser também meio um processo ansioso, tanto para a família quanto para as crianças. Estamos pensando em acompanhamentos em outros espaços, em uma praça, em um lugar aberto, ou na própria casa da acompanhada. E, enfim, novas reinvenções da prática, né? Eu acho que é isso. Pode passar. Acabou. Muito obrigada. Então, só para avisar os participantes que já colocamos o link da frequência, é importante que vocês assinem. E agora, diante da apresentação, né, a gente deixa um tempinho para a discussão, para quem quiser falar algo, se tiver alguma dúvida, né, diante dessa apresentação tão rica, de tantas experiências. Então, quem quiser falar, sinta-se à vontade para fazer pergunta, comentário. Como não surgiu ainda aqui alguma pergunta, posso fazer um comentário? Nós também? Acho que vale a pena, de alguma forma, marcar bem, né, que esse nosso momento mais recente, momento mais atual, dessa reinvenção da prática 2021, essa tentativa de pensar nesse acompanhamento terapêutico em outros espaços, para a gente é uma novidade, porque o nosso trabalho acontece na escola, mas retoma o trabalho que sempre existiu, na verdade, na saúde mental, né? O AT mais clássico, o AT original, digamos assim, né? Então, a gente está fazendo um certo caminho de volta, entendendo que talvez a gente tenha que voltar um pouco lá atrás para as bases do AT, né? Mas com compromisso com a inclusão escolar. Então, nosso objetivo não é ir para o parque, para casa, para mudar a nossa prática e fazer o AT em casa, em outros espaços. Não, é para garantir a possibilidade de que esses estudantes voltem para a escola. Essa é a nossa grande questão, é pegar de empréstimo essa experiência tão bem consolidada que vem da saúde mental, né? Enquanto essa clínica ampliada, esse trabalho que acontece na rua. Tá um barulho aqui, né, gente? Mas dá para escutar? O carro passando aqui. Então, assim, é fazer esse movimento de reflexão e de retorno a essa prática que já está bem consolidada e que é da saúde mental. Então, essa clínica ampliada na rua, na cidade, onde a pessoa esteja, né, onde o sujeito esteja, onde o estudante esteja, mas não é para fazer uma atuação em saúde mental, na verdade, apenas em saúde mental, né?
A nossa aposta é ir onde o estudante está para tentar fazer uma ponte para o retorno à escola, porque a gente tem estudantes que estão mostrando já, né, uma certa dificuldade em sair de casa, né? Tem um estudante que não quer sair de casa nesse momento, tem uma outra estudante que tem ido para parques, tem ido para outros espaços, mas a própria família tem algumas questões, se de fato vai apostar no retorno para uma escola regular ou não, tem pensado na possibilidade de um outro formato de escola. Então, a gente tem tentado pensar em formas de garantir que ela volte para uma escola regular. Então, esse acompanhante que vai ao encontro dela, ao encontro da família, para tentar fazer uma ponte mesmo com a inclusão escolar, né? Dar um tempo para essa família, claro, né? Pensar junto com a família e com ela, com a própria estudante, mas para tentar resgatar a permanência dela no ensino regular. Então, tem esse detalhe aí importante, né? Do porquê que a gente repensou a prática nesse momento. Mas estamos aqui para perguntas, reflexões, sugestões, críticas. Tudo nos ajuda a pensar, né? Eu queria parabenizar vocês, assim, porque é um ponto muito importante a ser falado, justamente da inclusão de pessoas com TEA, né? Que é até um transtorno que a gente vê muito sendo excluído em escolas, e acontece muito isso. É importante ver o trabalho de pessoas que estão tentando trazer isso, essa inclusão maior para as escolas. Queria agradecer vocês também, em nome da organização, da comissão organizadora do EPEP. É isso. Realmente, minha gente, foi uma apresentação assim muito rica. Eu agradeço demais a todos os proponentes dessa mesa, porque assim ouvir a experiência também tipo, das estudantes, né, que a gente se identifica assim, muito interessante também o embasamento teórico que vocês trouxeram no início. Realmente parabenizar, foi ótimo. Nós que agradecemos, né, meninas, pela oportunidade, pelo espaço mesmo. Já estávamos querendo, de alguma forma, compartilhar, né, trocar, por isso que a gente também está aqui aberto para escutar, né, para repensar a nossa prática a partir dessa troca mesmo com pares, né, com pessoas que podem ter outras experiências interessantes. Então, para a gente é bem importante mesmo. E bem bonito ao mesmo tempo. Rever agora tudo que a gente fez, né, nessa apresentação é bem interessante, né? No início da pandemia, parecia que a gente não ia conseguir fazer nada, né? A sensação que a gente tinha era que ia parar tudo, que a gente só ia estudar, que a gente só ia ficar estudando texto e nada seria possível no campo da prática, até que a gente foi entendendo, bom, e o que a gente faz, né? Vamos tentar, tudo agora é remoto, então vamos apostar nessa relação remota também, e aos pouquinhos algumas coisas foram acontecendo, foram se estabelecendo, e aí ver tudo que a gente conseguiu, de alguma forma, né, produzir e construir junto com os próprios estudantes, com as famílias e com a escola, é bem gratificante para a gente, né? E compartilhar nesse momento é bem importante. Então, a gente que agradece a oportunidade. Também queria agradecer muito, né, essa oportunidade de estar aqui, compartilhando da nossa prática, do nosso fazer, como o Vel falou, né, fazer esse retorno é muito significativo, estar aqui é muito significativo, né, nesse evento que tem sido muito rico também, né, e várias outras mesas e outras falas que tem aqui aparecido no evento. Muita gratidão, né, estar nessa mesa linda com essas pessoas maravilhosas que fazem parte, né, da minha caminhada, da minha trajetória. É muito bom estar com vocês e obrigada também pela oportunidade, né, às meninas, às monitoras e a todos que estiveram aqui também escutando a gente, né. Muita gratidão. Podemos trocar figurinhas nesse momento? Eu estou curiosa aqui para saber, por exemplo, na Paraíba, como é que isso aparece?
a questão de como é que está a inclusão, como é que tem aparecido a dinâmica do acompanhamento, até antes da pandemia mesmo. Conheço um pouquinho a realidade da Paraíba, tive contato com a professora Fabiola, não sei se, que é da Universidade Federal da Paraíba, mas não sei se vocês conhecem, se vocês têm contato. E não conheço bem pouquinho, na verdade. Sei da relevância, né, do investimento que a Paraíba faz no campo da psicologia escolar educacional, mas fico aqui um pouco curiosa para entender um pouquinho como é que está a realidade da inclusão e do próprio acompanhamento, como é que tem sido chamado. Então, assim, eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu ainda estou no segundo período, a gente ainda não teve contato, assim, de fato, com as disciplinas e tudo mais, e aí eu não tenho tanto esse contato e propriedade para falar, sabe? Enfim. Sobre os meus contatos são de experiências próprias, assim, de pessoas que eu conheço assim, da minha família e tal. E eu não sou da Paraíba, mas, assim, os contatos que eu tenho com pessoas que eu vejo, eu acho que não se difere muito dos outros lugares, mas, assim, eu vejo muito, é realmente o que eu falei da questão da exclusão, né? Não é exclusão, é segregação, assim, de colocarem no cantinho e deixar ali porque é uma pessoa que é diferente das outras e geralmente não sabem como lidar com isso, geralmente não tem o preparo para lidar com aquilo e deixam só escondidinho no canto e deixa lá e não mexe. Inclusive, eu fiquei bastante curiosa de saber se tinha uma extensão aqui na Universidade da Paraíba, né, com esse tema. Inclusive, vou até atrás, porque eu fiquei realmente, assim, bastante interessada. Ai, que bom, meninas. Obrigada pelo retorno. Daniela, de onde? De qual Sou de região? Pernambuco. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, maravilha. Mas então, é curiosidade de quem é da área, quem está pesquisando. Então, fiquei realmente curiosa para saber um pouquinho como é que tem aparecido. O nome da professora é Fabiola Aquino. Estava até olhando aqui o sobrenome dela, porque eu tinha esquecido. Bom É da dia, área de psicologia gente. escolar. Não sei se eu vou conseguir falar bem sobre ele, né? Eu sou psicóloga escolar da rede municipal daqui. Eu estou fora de casa, eu não sei se eu vou conseguir falar muito, mas Fabiola, ela realmente tem essa questão da psicologia escolar muito, ela se apropriou bem, né? Então, até a nossa formação foi com a professora Fabiola, né? Recentemente, na prefeitura daqui. E nós temos a psicologia dentro da equipe, né, de todas as escolas do município, né, junto com os outros profissionais. E esse apoio, né, das crianças com deficiência, com autismo, né, a gente tenta fazer. O processo de inclusão é muito difícil, né, ainda tem muita resistência realmente, mas foram vários avanços até agora que a gente está presenciando. A questão do atendimento educacional especializado, a questão do psicólogo está dentro da equipe de especialistas da escola aqui do município. Então, tem muito o que percorrer, né? Mas a gente percebe que a casa está se organizando para colocar efetivamente, né, essa inclusão de uma forma que a gente possa ter orgulho, vamos dizer assim, entender, perceber que realmente está funcionando, né? Mas a gente percebe assim que, pelo menos aqui, existe essa tentativa de arrumar a casa, né? A gente teve uma formação, como eu disse, né, com a professora, né? Já está tendo essa preocupação de ter formação, justamente para que a gente se aproprie de teoria e coloque na prática de uma forma embasada. Então, tem muito que percorrer ainda aqui, né? De uma pessoa, pelo menos, onde eu posso falar. Mas acredito que estamos caminhando bem, né? Agora vai depender dos profissionais ali que estão inseridos, né? Se apropriar dessa teoria e colocar em prática. E, assim, sensibilizar todo mundo, mas vai ser difícil. É muita resistência, mas eu acredito que, desde que eu entrei, né, até agora,
passos largos, assim, uma melhora assim significativa e entendendo assim que essas crianças têm o direito de estar na escola e, vamos dizer assim, a gente precisa realmente da inclusão efetiva. É bem por aí, né? Acho que eu me estendi um pouco, mas eu não estou podendo falar agora, mas como eu sou da rede, né, eu me senti assim na obrigação de tirar um tempinho aqui, vim aqui no cantinho e quis falar com vocês sobre isso. Te agradeço demais, Driele. Muito bom te escutar. Muito bom. E gostaria até de parabenizar vocês, né, da Paraíba, de João Pessoa, porque, como eu falei, eu conheço realmente pouco, conheci através da professora Fabiola Aquino, em atividades, né, em eventos na Universidade de Brasília, que é um campo também bem importante em psicologia escolar, e tive acesso justamente a essa informação do quanto que a Paraíba investe na psicologia escolar. E vocês estão muito além do que a gente consegue perceber aqui na Bahia. Então, vocês realmente estão de parabéns, assim. Tem um investimento importante dentro dessa nossa experiência do Nordeste, né? A gente percebe que tem avanços significativos no Sudeste, e aqui no Nordeste a gente tem passes bem delicados, e a Paraíba está na frente, assim, né? A Paraíba tem um avanço mesmo importante de disponibilizar o psicólogo escolar na rede, né? Pelo menos foi essa informação que eu tive acesso, e a partir da sua fala eu entendo que é exatamente isso, né? Eu acho que tem psicólogos escolares disponíveis na rede municipal, né? Não sei se estadual também. Isso mesmo, assim, pelo menos estadual ainda não é efetivado, mas no município toda escola, né, tem psicólogo escolar como parte da equipe. É claro que algumas escolas ainda têm lacunas por questões, né, mas aqui nós temos o psicólogo em todas as escolas, sim, já é algo da nossa realidade, né? Olha, que interessante. Pois é. Aqui ainda é sonho, aqui ainda não é efetivo. A gente consegue ir Mas, para a escola via extensão, entendi, ou como voluntários, mas ainda não é algo oficial. Mas como a lei, né, agora que a gente tem, que vai com a obrigatoriedade da psicologia e da assistência social na escola, acredito que isso vai mudar aos poucos. Aqui essa realidade realmente já começou. Por isso que eu acredito assim, que a gente já está um caminho bem, já está andando bem, né? Sim, exatamente. Muito bom. Já é uma inspiração para a gente há alguns anos, né? Já tem um tempinho que vocês estão com esse investimento, e é maravilhoso perceber. Muito bom. E não é à toa que tem, né, o encontro de Psicologia Escolar Educacional da Paraíba, né? Tem como efeito disso tudo, né? Desse investimento. Muito bom. E a professora Fabiola é uma referência importante. Obrigada mesmo, Driele, pela sua fala. Gostaria de saber se alguém ainda tem alguma dúvida, algum comentário a ser feito. E aparentemente não. Para encerrar aqui, né? Já que não tem nenhum comentário a mais. Mais uma vez, gostaria de agradecer e parabenizar vocês por esse trabalho. Foi uma coisa incrível, assim, de se assistir, de ver seus relatos. E é isso, mais uma vez, obrigada pela apresentação e por ter participado do evento. Obrigada, Obrigada gente. mais uma vez também, meninas. Obrigada pelas Obrigada. pessoas que estiveram presentes também. Muito obrigada. Tchau, foi um prazer, viu? Muito Tchau, obrigada. gente. Obrigada a todo mundo.